Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais esta aula. Nesta aula vamos fazer a aplicação da massa opalescente, mas antes vou te mostrar o resultado que ficou o nosso desgaste, tá? Fizemos o recorte. Agora a gente vai vir com a massa opalescente e depois com a massa de gengiva que a gente vai fazer uma misturinha, e aí eu vou recobrir toda a superfície desse protocolo, tá? A gente vai vedar um pouquinho mais desse lado, vedar um pouquinho mais aqui, mas já tá 80% do protocolo concluído, tá? Agora a gente vem para a fase de aplicação de massa opalescente, aplicação de massas de efeito, tá? E também aplicação final da gengiva. E agora nessa aula a gente vai fazer as misturinhas que a gente precisa para os nossos efeitos, tá? Primeiramente a gente vai fazer uma mistura de Tissue 6, tá? Com TX. Então a gente vai fazer essa mistura de Tissue 6 com uma parte de TX, tá? Uma proporção dessa por é como se fosse 3:1, tá? Então a gente vai fazer essa proporção de mistura para ela ficar uma massa com uma quantidadezinha de transparente para a gente fazer a cobertura daquela gengiva. A gente vai precisar também de usar nesse momento a Tissue 1 e por último a Tissue 5. A Tissue 1 a gente vai fazer o efeito de tecido mole, e a Tissue 5 a gente vai fazer o efeito de papila, finalizando esse efeito, tá? E aí agora eu vou te ensinar como você fazer essa massa, tá? Aqui a gente vai deixar Tissue 6 e agora a gente vem com a Tissue 5 aqui, que a gente vai precisar de fazer um efeitinho de papila, tá? E a Tissue 1. Mas para finalizar o resultado do nosso protocolo, e aí a gente já passa para a aula de acabamento. Essa é a nossa última aula. A gente só vai ter mais uma de alguns efeitinhos, mas bem sutil, e depois a gente já parte para a aula de acabamento. E agora a Tissue 1, que é a mais clarinha, a gente vai colocar aqui no cantinho, que a gente vai fazer o efeito de papila, esse efeito em volta do dente aqui, tá? Ela é uma massa mais clara. E agora a gente vem com a massa opalescente, a massa principal, tá? Que é essa aqui, a gente vai colocar, que a gente vai usar ela para recobrir, fazer o recobrimento dos dentes. Então, vai ser a nossa massa principal, tá? Separamos aqui. Agora a gente vem com a massa T-Blue, só que essa aqui é um blue, um efeito blue, tá? Então a gente vai misturar, a gente vai criar um efeito T-Blue. Como que a gente cria um efeito T-Blue? A gente pega uma massa mais escura e mistura meio a meio com a massa opalescente. E aí eu só pego uma meio a meio aqui e a gente vai misturar, que aí a gente vai deixar essa massa opalescente e mais clara, né? Então eu vou finalizar
a misturinha aqui e aí a gente já faz esse efeito. Para fazer o efeito de mamelo, eu vou utilizar uma dentina opaca, tá? Você pode usar uma dentina opaca. Neste caso, você pode usar uma dentina opaca B1 para você ter um resultado de mamelo para ficar melhor, tá? Não precisa necessariamente você ter massa de mamelo. Você pode usar a dentina opaca que ela bloqueia a luz do mesmo jeito. O que é uma massa de mamelo? Ela é uma massa opaca que bloqueia a luz. Então, quando a luz passa por ela, como ela bloqueia, ela aparece, ela volta e você vê o mamelo. Se a luz passa, você não vê o efeito, ele fica translúcido. Então, ele passa e ela não fica perceptível, vamos dizer assim. Ela não fica perceptível a luz. Quando você tem um objeto que ele não passa luz, ele fica mais perceptível, porque você enxerga ele. E agora a gente vem com a massa TX pura, que a gente vai utilizar ela também, tá? Fazendo o efeito que a gente vai precisar. E aí o TX a gente vai colocar aqui nessa região. Eu vou deixar essa massa aqui um pouco mais de lado. E aí a gente vem com TX. Tem gente que recobre com TX. Eu já vi técnicos cobrindo um trabalho com TX no lugar do LT0. Só que não é recomendado se você está começando, tá? Porque o que acontece? O TX ele é um vidro. Se você está começando na aplicação de cerâmica, o TX, por ser uma massa vidro, você tem que ter muito conhecimento. Você tem que ter muita experiência para trabalhar com TX. Porque como ele é uma massa vidro, ele vai deixar sua cerâmica extremamente translúcida. E ao mesmo tempo, ela vai perder o valor. Como assim perder o valor, Joselito? Quando você adiciona o TX, ao invés dele ficar a incisal mais branquinha, ela vai ficando cinza. Por quê? O efeito do TX em cima da dentina incisal, quando ele não passa luz, quando ele não está na incisal aqui, na pontinha, ele está na frente, ele vai acrescentando o vidro. Qual é o efeito do vidro? Se você pegar esse pote de vidro, cortar essa parte, deixar uma chapa e colocar aqui, o efeito do vidro, quanto mais grosso, mais cinza ele vai ficar, porque o vidro ele é cinza, ele é levemente acinzentado. E aí a cor do seu dente vai puxando para o cinza. Ela vai ficando com translucidez, isso aí é notório. Ela vai ficar com translucidez, mas ao mesmo tempo ela vai ter o efeito acinzentado. Ela vai ficar muito cinza. Então, se você não sabe dosar essa massa TX, você acaba deixando o seu dente cinza ao invés de um dente bonito, tá? Então é por isso que tem que ter experiência para trabalhar. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui de dentina opaca, tá? Dentina opaca B1. E aí a gente já parte para a próxima aula, tá bom?